Beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aqui a nossa encerramento aqui do nosso quarto período. E aí, vamos fazer essa semana aqui a última aula. E aí, vocês vão responder a atividade. Fechamos o quarto período. Aqueles que não conseguirem lograr êxito, a gente vai para a recuperação em janeiro, tá ok? Ou atualizar as atividades nas semanas seguintes. Então, vamos lá. Vou aqui para a nossa aula de hoje. Então, na segunda semana aqui de dezembro, nós vamos falar sobre a lei da gravitação universal de Newton. Para a gente não perder muito tempo, porque hoje eu quero fazer uma aula bem curtinha, vamos trabalhar basicamente com a força gravitacional, né? Então, que é nada mais nada menos que matéria atrai matéria, né? Na razão direta do produto das suas massas e inversamente ao quadrado da sua distância. Pronto. Isso aqui é o X da nossa questão aqui. Igual nas leis de Kepler, que tinha cada um dos seus aspectos de cada uma das leis, né? Primeiro, a lei das órbitas, segunda, a lei da varredura das áreas, e o terceiro do período. Aqui na lei da gravitação, o X da questão é a força gravitacional, que é a relação entre as massas dos corpos que estão se atraindo, né? Então, inclusive, a gente sabe que as forças do universo são pares, né? Então, aqui a gente faz uma descrição, né, de todo o período que aconteceu isso. Sabemos que, por exemplo, graças a essa força gravitacional, que as marés são controladas, né, devido à atração gravitacional da Lua. Também tem um pouco da influência do Sol, mas necessariamente com a Lua, que está mais próxima, então ela tem uma interação gravitacional bem mais intensa, né, tem uma elevação no controle das marés com bastante efetividade, tá ok? Então, aqui nós temos uma história que sempre é contada como lenda, né? Que diz que Newton estava debaixo de um pé de maçã, quando a maçã caiu na cabeça dele, foi aonde ele elaborou. Aí é igual o tópico lá de Eureka, lá do Arquimedes, né? Com um empuxo. Então, também dizem que a maçã caiu na cabeça dele e ele elaborou todo o conceito. Na realidade, isso não é bem verdade, né? Eu gosto até de brincar às vezes. Já imaginou se ele, ao invés dele tivesse debaixo de um pé de maçã, tivesse debaixo de um pé de uma jaca, né? A pessoa se fosse uma jaca caindo na cabeça dele. Então, é só para a gente brincar com a história. Na verdade, isso tudo é lenda, né? Ele estava muito mais preparado para essa situação, né? Foi só uma observação que fez, então ele conta isso no enredo dos livros dele, da ocorrência desse episódio da maçã caindo, né? Que massa atrai massa. Então, diz que a força que faz um corpo cair tem a mesma natureza da força que mantém a Lua em órbita, né? Que é a força gravitacional. Então, tem aqui um enunciadozinho, né? Um enunciado quantitativo, né? Então, a intensidade da força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. Então, em termos de equação, nós vamos ter essa relaçãozinha aqui, né? Produto das massas e a distância ao quadrado. Essa constante G, que nós chamamos de constante gravitacional, também tem um enredo bem interessante, que é em cima do experimento que foi para comprovar essa proporcionalidade, essa constante. Chamamos de constante gravitacional, né? Tem o seu valorzinho, que não precisa a gente decorar, né? Não precisa a gente decorar esse valor, porque é sempre dado nos problemas, né? Ela é uma constante, então não precisa a gente estar decorando o seu valor. Então, o seu valor aí é o valor de 6,67, 10 a menos 11, né? Newton, metros quadrados, quilogramas ao quadrado. Por que eu falei com relação a não precisa decorar? Porque essa constante, ela tem a influência das unidades. Então, depende do experimento que você está usando, se você alterar as unidades, você pode ter valores diferentes, mas ela é uma constante, ou seja, ela não muda. Quando mudar as unidades, ela vai mudar o valor, mas ela tem a mesma ideia, ela é uma constante gravitacional, ou seja, ela é uma constante que tem a sua proporcionalidade que influencia nos resultados. Então, dependendo da unidade que você vai usar, você só vai mudar a proporção da ação dela. Então, esse experimento que foi usando uma balança de torção, né, ele inicialmente foi usado para descobrir uma outra coisa e terminou se encontrando essa constante prevista matematicamente nas equações de Newton. Então,
Então, é importante observar que o valor de G é muito pequeno, por isso a sua intensidade de força de atração gravitacional é reduzida quando os corpos interagem de massas pequenas. Então, por exemplo, eu e a Terra. Então, praticamente aqui, eu percebo, eu sei que a Terra me atrai, mas eu não tenho essa intenção. E se for massas bem pequenas, essa interação é praticamente zero. Aí já vai atuar outras forças fundamentais, certo? Então, a ideia básica é essa daí. Então, aqui nós temos o autor, né, do experimento da balança de torção, né, que é o Henri Kadest, né? Então, você tem aí um pouco da história sobre ele, né? E aí é onde eu contei para vocês que era previsto para fazer uma outra coisa, mas aí terminou encontrando essa constante. Então, uma perguntinha aqui, né, que eu fiz aqui para vocês, né? As águas dos oceanos movimentam-se periodicamente, dando origem ao fenômeno das marés. O que provoca esse fenômeno da maré? Exatamente, nós falamos da força gravitacional Terra e Lua, né? Existe também a interação do Sol, mas especificamente quem controla essas movimentações são as fases da Lua, né? Que são periodicamente, né? Bem influenciáveis. Também porque o Sol tem certos momentos que ele está bem mais distante, então essa interação gravitacional é bem reduzida. Então, onde a proximidade é maior, então tem uma interação gravitacional maior é com a Lua. Então vamos lá para esse exemplozinho aqui. 2 navios cargueiros de 3.000 toneladas cada um estão frente a frente a 100 metros de distância entre si. Admita válida a lei da gravitação das massas de Newton para que esses corpos não pontuais, né, e determine, letra A intensidade da força gravitacional entre o navio, que um navio exerce sobre o outro. B, que é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, entre eu e você, praticamente é nula essa interação porque tem a Terra. A interação entre nós, né, e esse corpo entre a Terra é bem mais interessante do que entre os corpos. Mas vamos falar disso aí. O valor de aceleração adquirida pelos vários navios devido à ação dessas forças, o tempo necessário para que cada navio desloque 90 centímetros, supondo que eles se movimentem pela ação dessas forças e que suas intensidades permaneçam praticamente inalteradas nesse deslocamento. Então, nós temos aí na letra A, né, o produto aí que nós falamos, né, constante, que é conhecida, bem pequena. Aí aqui é a massa do navio, né, vai ser ao quadrado, porque são todos iguais, a mesma massa. E a distância aí é ao quadrado. Quando eu encontrei aí a força de 6 newton. Então, mesmo para corpos de dimensões não astronômicas, essa força é mensurável, ou seja, é possível medir. Por isso que a ideia da balança de torção deu certo. Eu usando massinha pequena, mas eu ainda conseguia medir. Observa aí que é navios gigantescos em comparação a nós, mas mesmo assim existe uma força um pouco mensurável, em torno de 6 newtons, que a gente acha que é pouco comparado com esses corpos, mas eles não são corpos astronômicos, mas existe um valor. É aquilo que eu falei para vocês. Aplicando a segunda lei, temos FMA, F, é os 6 nós encontramos. Aí você tem aqui a massa de 3,10 a 7, né, porque é 30,10 a 6, né? Quilograma, aí você tem o A. Então, você vai ter uma aceleração de 2,10 a menos 7 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração, provavelmente os navios não conseguiriam vencer a força de resistência do movimento imposto pela água, ou seja, o que a gente chama lá de resistência da água, né? Então, por isso que praticamente aí o deslocamento seria muito zero em relação à atração gravitacional. Mas vamos lá, fazer essa tentativa, né? Então, ΔS, né, que é a variação do espaço, V0, que a gente vai partir do repouso, 1 meio, o A, T ao quadrado, que nós vamos ter aqui a aceleração imposta aí, ó. Então, esse deslocamento de 90 centímetros. Ó, a aceleração, ó, 2,10 a menos 7. Vamos usar ela aí, T ao quadrado. Então, vamos saber quanto tempo isso aí vai acontecer para deslocar esses 90 centímetros, gente. Né? Vai dar aí o tempo de 3.000 segundos, né? O que corresponde a 50 minutos. Isso só é a interação gravitacional aí. Você vê como é bem pequeno isso aí. Mas é possível, é aquilo que nós estávamos falando. Mesmo sendo corpos grandes, mas essa interação entre eles aí é muito pequena, só a interação gravitacional. Mas ainda existe o deslocamento. É como a gente fala muito para vocês que o eixo da Terra, ao pouco, devido ao atrito com a maré,
muda, a Terra está freando, é uma freagem tão pequena, mas ela está acontecendo, ou seja, a cada tempo, né, cada ano, a cada 10 em 10 anos, ela vai diminuindo lá um valor. Então, é para vocês terem ideia. Então, tudo isso aí, existe a mensuração, existe a possibilidade. Então, aqui eu escolhi essa questão aqui para a gente fazer, que é um dos tipos que a gente pode trabalhar. O módulo da força de atração gravitacional entre duas pequenas esferas, né, de massa m iguais, cujos centros estão separados por uma distância d, é F. Substituindo uma das esferas por outra de 2m, ou seja, eu dobrei uma delas, a outra continuou o mesmo valor. E reduzindo a separação entre elas a metade, né, d sobre 2, o resultado da força gravitacional, ou seja, então a primeira força é Gmm d ao quadrado. A nova força é G 2mm. Aí embaixo, d ao quadrado dividido por 2, né? Então, você pega aqui, ó, d dividido por 2 elevado ao quadrado. Bota o 2 em evidência, fica Gmm. Quando aplicar o quadrado, fica d ao quadrado dividido por 4. Aí você pega, ó, vai separar aqui Gmm d ao quadrado. E esse 4 aqui que está embaixo, ó, vai para cima multiplicando. Então, 2 vezes 4, 8. Quem é esse aqui? Esse aqui é o primeiro valor, F. Então, meu F' é 8 vezes o F. Então, a resposta aqui, letra D. E aí a gente finaliza. Até a próxima. Certo, pessoal? Vamos